da sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio Torres. Com a palavra, a deputada Luciana Santos, para falar contra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aqui o nosso posicionamento é radicalmente contra a emenda constitucional 241. Lembro, no dia 18 de abril, um dia depois do afastamento da presidenta eleita pela Câmara dos Deputados, uma entrevista do senhor Brant, um dos teóricos do programa chamado Ponte para o Futuro, do ilegítimo presidente Michel Temer. É ele que diz com todas as letras. Ele diz o seguinte: programa como esse não pode passar pelo crivo das urnas. Quem diz é o próprio senhor Brant. E ele diz mais, diz que tem que ser imposto de maneira célere. Sabe por quê? Senhores deputados, senhoras deputadas, porque é um programa antinacional, porque é um programa antipopular, porque é um programa entreguista. As primeiras medidas do ilegítimo Temer foi montar um ministério sem mulher, sem política de direitos humanos, rebaixar o papel do Ministério do Desenvolvimento Econômico e da Ciência, Tecnologia e Informação, que todos nós sabemos que é exatamente os aspectos centrais que podem enfrentar o desemprego. É política de crescimento econômico, é política de inovação, é inserir o país nas cadeias mais produtivas e mais dinâmicas desse mundo globalizado. Mas foi exatamente o movimento contrário que fez o governo interino, ou melhor, ilegítimo. O ministro da Saúde anunciou um plano de saúde popular. O que é isso? Isso significa você fazer do SUS, que é subfinanciado, que é precário, fazer com que ele seja pago pela população. O único modelo de saúde no mundo gratuito, universal. Agora, o governo anuncia uma medida provisória para reformar o ensino médio, rebaixar a qualidade do ensino médio, comprometer ainda mais tudo aquilo que significa um esforço para garantir o monitoramento da qualidade. Vai exatamente na contramão, retira disciplinas como sociologia, como filosofia, como educação física. Ontem, essa casa votou, na madrugada, o pré-sal, a mudança do marco legal do pré-sal, que é também um grande retrocesso, um ativo para o futuro do país, onde essa casa, essa mesma casa, aprovou que teria 75% dos royalties do pré-sal para a educação, 25% para a saúde, liderado pelo relator da PEC 241, o deputado Peronde, que foi uma das vanguardas da luta para se colocar 25% para a educação, para a saúde, dos royalties do pré-sal. Mas ontem, com a retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal, não só compromete o destino desses recursos, que seriam também 50% dos fundos sociais para a educação, como compromete o conteúdo nacional. Porque conteúdo nacional, aí sim significa gerar emprego, significa defender a indústria nacional de petróleo, significa criar a cadeia produtiva como aconteceu em Pernambuco, com estaleiros,
que foram construídos por uma decisão política e de uma vontade política ainda do governo Lula. Nós vamos assistir ao desmonte da cadeia produtiva de petróleo. Petróleo esse que foi descoberto pelos brasileiros, pela inteligência da engenharia nacional, porque as multinacionais disseram que não existiu pré-sal. Quem descobriu foram os funcionários, os petroleiros, os engenheiros da nossa Petrobras. Nós estamos assistindo a um anúncio, ainda para esse ano, de uma reforma política conservadora. Nós assistimos a intromissão do governo interino, através do seu ministro da Justiça, decidindo na Lava Jato quem deve prender e quem não deve prender. Por isso, essa PEC 241 é, sem dúvida, a expressão mais cruel desse plano, desse programa antipovo. Ora, congelar 20 anos a despesa, se remetendo ao orçamento de 2017. O orçamento sem povo e sem voto. Porque, como disse o senhor Brant, isso só se faz quando não se passa pelo crivo das urnas, quando não se passa pela vontade popular. Numa tacada só, essa emenda constitucional quer retirar inúmeros marcos legais, inúmeras conquistas do povo brasileiro. Retira os direitos da Seguridade Social, que foi constituído nas ruas, nos debates de ideias, nas milhares de conferências realizadas por esse país, em que nós criamos uma política de previdência. Então, numa tacada só, quer fazer a reforma da Previdência. Perversa. Aliás, já dito ontem nos jornais no Valor Econômico, que o governo já propõe corte nas pensões por morte de 50% a 60% dos vencimentos integrais do seu cônjuge. Na saúde, na política social, na emenda constitucional 86. É inacreditável que nos 100 anos, na data em que essa casa comemora os 100 anos do doutor Ulisses Guimarães, do doutor Diretas, do doutor da Constituição, a casa vem, essa comissão especial vem ameaçar a Constituição de 88, que foi o maior pacto social da última década desse país. E a emenda constitucional 241 rasga a Constituição do senhor Ulisses, exatamente no dia em que essa casa homenageia os seus 100 anos. Na educação, nós vamos ver, é o Plano Nacional da Educação, que essa casa voltou 10% do PIB. Ameaçada, inviável diante dessa emenda constitucional e do congelamento de despesas. Os royalties dos 75% para a educação, os 50% do Fundo Social. Se 2005 a 2015 nós fizéssemos a conta e se fosse aplicada essa emenda constitucional 241, nós perderíamos 350 bilhões, deixariam de ser investidos na educação. Reduziríamos o orçamento a 1/4 do ano passado. Isso significa o quê? Tchau, educação pública. Tchau, educação pública. Mais radical do que nos tempos do Fernando Henrique, que não abriu uma vaga na universidade pública, que não abriu uma escola técnica. Muito pelo contrário, diz que escola técnica só com parceria público-privada. É o fim da política de salário mínimo, que é a política que mais distribuiu renda nesse país. É o fim dos benefícios da LOAS, da assistência social, que deixou de ser assistencialista para ser uma política de inclusão.
os benefícios sociais não poderão mais ser vinculados ao salário mínimo. Como é que fica o benefício da prestação continuada para os idosos de mais de 65 anos, num país que vai crescer a sua população 3,5 ao ano nos próximos 20 anos? Vai ser desvinculado do salário mínimo. Como fica a saúde, que vai ter um corte de 40%? Numa saúde que já se retirou, esse mesmo conluio retirou, na época de Lula, 40 bilhões da saúde. Vai retirar os 25% dos rotos que nós aprovamos. Repito, a emenda constitucional 86, que garante 15% da receita corrente mínima. E o pior do que isso, faz o discurso falacioso que é para resolver gastos. Se é para resolver gasto, por que o governo interino de Temer aumentou em 900% a publicidade só para a época? Por que aumentou em 2.750% só para Abril? Para a editora Abril. Por que aumentou em 230% os gastos com a Globo? Mais de 80% os gastos com a Folha. Isso sim é gasto. Saúde e educação não é gasto, senhores deputados e senhoras deputadas. Senhores governistas, isso não é gasto, isso é investimento, isso é cuidar do povo, isso é gerar emprego. Quando você reduz 8,5% do PIB para ciência e tecnologia, para obras de infraestrutura urbana, o que é que isso significa? Significa gerar emprego. Não é emprego público, não, senhores. Isso é emprego privado. Investimentos para a mobilidade, para a infraestrutura urbana de um país que precisa de muita infraestrutura. Isso significa emprego. Mas esses mesmos governistas não têm a coragem, aí sim, de enfrentar algo que foi exatamente no segundo governo Dilma que foi mais bem enfrentado, que aí sim são os gastos financeiros. Foi no governo Dilma que nós chegamos a uma taxa de 7,5% de juros. Sabe o que é que significa para o orçamento da União? 45% do orçamento da União vai para os gastos financeiros. Por que não se mexe nisso? Isso é intocável. Não se mexe no dinheiro dos rentistas, porque foram rentistas que financiaram o golpe no Brasil. Por isso que acham mais fácil retirar direitos dos mais pobres. É triste, é triste. No dia de homenagem dos 100 anos do senhor Ulisses Guimarães, essa casa aqui vai dizer em alto e bom som que vai rasgar a Constituição e que vai tirar o direito dos mais pobres, o direito das pessoas desempregadas, o direito das pessoas que precisam ter um lugar ao sol, as pessoas que precisam ter a possibilidade de ter uma educação de qualidade, que precisam mais escolas técnicas, que precisam de mais universidades, que precisam do ensino médio de melhor qualidade, que precisam de investimentos em infraestrutura no Brasil, para a gente terminar a adutora do Oeste, ou melhor, a adutora do Agreste em Pernambuco, para terminar a transposição do Rio São Francisco, para que a gente possa terminar as obras que vão sim garantir a volta do crescimento econômico, a volta da inclusão social. Todos sabem bem, não é com o Estado, não se trata aqui de debate de Estado mínimo ou máximo. Nós estamos discutindo o Estado necessário. Nós não somos a favor do Estado máximo. Aqui não se trata nem de Estado mínimo. Aqui a gente está debatendo um Estado inexistente. É um Estado que não só funciona para o setor rentista. O que nós estamos discutindo aqui é exatamente isso. Nós queremos o Estado necessário para impulsionar a economia, para retomar o crescimento e para incluir as pessoas gerando emprego. Mas aqui o que nós estamos fazendo é a liquidação, é um desmonte do Estado Nacional. E isso é inaceitável. Nós precisamos reagir. E vai ter resistência e vai ter luta. Porque nós vamos denunciar o que significa essa emenda 241 em todas as instâncias desse país, seja no parlamento, seja na rua,
porque nós vamos encher essas galerias aqui no Congresso Nacional para impedir um retrocesso desse tamanho para o país, porque não se pode massacrar aqueles que já são os mais excluídos desse país. Vai ter luta. Obrigado, deputada Luciana Santos. Deputado Eduardo Cury, por até 15 minutos. Até 15. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator,